Bom dia, bom dia! Mais uma live de segunda, segundou por aqui. E aí, segundou por aí também? Hoje eu tô aqui meio sem voz, né? Começou a esquentar e fica meio numa parte. Bem-vinda, Tice! Tô falando aqui, hoje eu tô meio sem voz, né? A gente começa o calor, a gente fica um pouco no ar-condicionado, um pouco em casa, enfim, né? E hoje a gente vai falar aqui sobre como reconhecer as nossas forças de assinatura pode aumentar o nosso autorrespeito, né? Para afastar aí nossa síndrome de impostora. Aqui, até coloquei ali, né, a frase, às vezes a gente fica se sabotando, fica ali se cobrando, se abandonando, né? Como se fosse o tempo todo esperando a expectativa alheia daquilo que a gente espera que o outro nos veja. Isso é um grande tiro no pé, porque acaba que, além da gente não viver conforme a nossa essência, a gente acaba não nos respeitando, a gente perde o respeito por si próprio, né? E então, assim, qual seria a diferença, né, de autoestima, de autorrespeito, né? Autoestima, às vezes, vem do externo, né? A autoestima, muitas vezes as pessoas esperam, principalmente quando foi muito criticada, quando era pequena, né, por aquilo que era, e teve que criar aí uma persona para atender as expectativas alheias, né, querida? Obrigada. E aí, essa expectativa, essa busca pela expectativa alheia, por ir atrás de ser aceito, ser aprovado, né, pelos demais, acaba que você ficando muito vulnerável à sua autoestima, porque depende do que o outro vai te falar, vai te olhar, né, se vai aprovar ou se não vai aprovar. Agora, o autorrespeito vai muito de você reconhecer a sua essência, reconhecer seus valores, reconhecer quais são suas forças e virtudes de assinatura, né? Para que a partir do momento que você percebe quem você realmente é, seu propósito de vida, né? A sua vocação profissional, nada mais abala. O que o outro pensa a seu respeito não te abala mais, né? Não te importa mais. Ou importa no sentido de você, né, querer se socializar, né? Claro, a gente não vai simplesmente, eu vou ser assim, eu nasci assim e tudo mais. A gente deve sim buscar a nossa autoevolução, o respeito alheio, né? Inclusive, do mesmo jeito que os outros têm que nos respeitar, de como somos, a gente também tem que respeitar o outro como ele é. Então, o autorrespeito também vai muito disso tudo. Bem-vinda, Rose. E o autorrespeito, então, na verdade, é construído tijolinho por tijolinho, né? Bem-vinda, Mag. Toda vez que eu faço uma pequena promessa para mim e eu cumpro essa promessa, vai colocando um pouquinho mais aí de tijolinho para que a gente se autorrespeite, né? A gente realmente fala, nossa, eu realmente sou foda aqui, né? Ninguém vai ficar aqui tirando farinha comigo falando que eu não sou, né? Bom dia, querida. E pesquisa mostra, inclusive, que quando agimos de acordo com nossos valores, mesmo em atos pequenininhos, inclusive esses atos pequenininhos de forma constante, é que vai, né, construindo nosso autorrespeito. E, por consequência, nossa autoestima. Vai fortalecendo a nossa autoestima, né? E as nossas forças e virtudes de assinatura são justamente a forma mais autêntica de viver conforme o nosso self, né? Que a gente fala muito na virtuologia, na psicanálise, a importância da gente viver conforme o nosso self, conforme a nossa essência. Por quê? Se a gente fica vivendo conforme a expectativa alheia, a gente fica criando personas para atender os outros. Tanto que os narcisistas geralmente são pessoas que vieram, bem-vindo, Almir, geralmente são pessoas que vieram de lares em que ele era muito criticado ou apanhava muito, ele não podia ser ele mesmo, né? Então, para que ele fosse aceito, ele tinha que ser uma persona, né? E atender ali as expectativas alheias. Por isso que geralmente são os camaleões, né? Eles conseguem observar o que o outro espera dele
para que ele seja exatamente aquilo que o outro está esperando. Só que isso não se sustenta, né? Ninguém se sustenta sendo quem não é. Isso acaba gerando depressão, síndrome de pânico, inclusive, né? Ansiedade, porque não está vivendo conforme o seu self. Enquanto a gente vive conforme a expectativa alheia, o que a família espera da gente, até a vocação profissional, né? Tipo, escolhe uma profissão porque o pai, a mãe ou a sociedade acha legal. E para você se sentir aceito e pertencente, você acaba escolhendo essa profissão. E isso, com o passar do tempo, acaba ficando muito mais pesado. Tanto que a gente fala, né, na psicologia positiva, quando a gente só consegue entrar em flow, né, que é inclusive ali meu livro, ó, o método da minha mentoria. Quando a gente só consegue entrar em flow e se tornar em alto desempenho quando a gente está usando as nossas forças de assinatura e virtudes, né, as nossas forças e virtudes de assinatura, e no mesmo nível do desafio enfrentado, né, se a gente estiver usando as nossas forças de assinatura no mesmo nível de habilidade e do desafio enfrentado, a gente entra em flow, que é um estado em que a gente fica completamente imerso na atividade sem perceber a noção do tempo, do espaço. A gente ficaria a vida inteira fazendo sem ganhar dinheiro nenhum, né? É importante as pessoas perceberem quais atividades entram em flow, porque nessas atividades é que a gente deveria estar na maior parte do nosso dia, né? Por isso que eu falo do segundou, por isso que eu vim, né, comecei a fazer essas lives das 8 da manhã, agora passou para as 8h30 por conta da logística de mãe aqui, né? E por que segundou? Porque assim, me dá até agonia ver a quantidade de gente que espera chegar ao sextou para começar a viver, né? Gente, isso é inadmissível. Bem-vinda, Luz. A pessoa ficar esperando só viver no final de semana, né? A vida é muito mais que isso. Não é à toa que a gente é recordista, o Brasil é recordista de pessoas com depressão, ansiedade e afastamento de burnout. Porque as pessoas, né, Mag? Eu também gostei. Obrigada, eu fico feliz de ser bom para vocês também. Porque a gente está aqui, né, começando a segunda, eu falei, a gente tem que começar a segunda pensando nisso mesmo, que o segundou faz parte da vida e inclusive da maior parte do tempo da nossa vida. Nossa maior parte do tempo a gente fica trabalhando, seja no lugar do ambiente de trabalho ou mesmo em teletrabalho, eu trabalho em teletrabalho, só que a maior parte do tempo eu estou trabalhando, né? Se a gente não foca ali em usar nossas forças de assinatura para o trabalho que a gente está fazendo e também, né, buscar uma atividade, um trabalho que seja de fato condizente com as nossas forças de assinatura, com os nossos bem-vindo, Dr. Carlos. Olha, eu tô feliz aqui, o pessoal do tribunal participando, estou muito feliz. E se a gente não estiver trabalhando em atividades de trabalho condizentes com as nossas forças e virtudes de assinatura, a gente não vai ficar em alto desempenho. Então é muito, muito importante, inclusive eu falo muito isso para empresas, né, que como é importante a gente colocar as pessoas nas funções adequadas para suas forças e virtudes de assinatura, porque é ali que elas gerarão alto desempenho sem esforço, né, sem ficar deprimidas, sem ficar exaustas no final do dia. Quanto mais a gente usa bom dia, quanto mais a gente usa as nossas forças de assinatura nas nossas atividades laborais, nas nossas atividades na maior parte do tempo, mais energizados a gente fica. Tanto que eu falo, né, muitas vezes eu tô ali exausta no final do dia para estar ali resolvendo o processo. No final do dia, quando eu vou falar de psicologia positiva, e que é o que bate meu coração, gente, eu crio uma energia assim que parece que, né, sai energia sei lá de onde, mas é porque eu estou usando ali de fato minhas forças de virtude de assinatura e a minha vocação, meu propósito de vida, né? Então quando a gente está alinhado nisso, é fantástico. Até tem um livro do Luciano Santos que eu indico muito a leitura, Seja Egoísta com a Sua Carreira. Aí ele fez um comentário uma vez, né, falou assim, tá bom, cara, mas você tá falando, né, para os nossos colaboradores aqui, para eles serem egoístas na nossa carreira, eles vão querer sair embora, né, da empresa e tal. Eu falei assim, pois é,
Mas é isso que a empresa tem que ver, né? De colocar as pessoas nos lugares certos delas. Se elas não estão contentes aqui, é até melhor que elas encontrem um lugar mais adequado para o self dela, né? Para as forças e virtudes de assinatura dela. E que fiquem, de fato, pessoas que são mais condizentes com aqueles valores da empresa, né? E assim a empresa também vai começar a... né? Eu sou apaixonada por psicologia positiva, Rose. Psicologia positiva, virtuologia, né? Agora breathwork, muda a nossa vida. E se as empresas, organizações estiverem com essa visão de colocar as pessoas certas nos lugares certos, né? Não por QI, não por ego, acaba que todo mundo ganha, né? O alto desempenho acontece de forma consequente e todo mundo fica mais feliz, todo mundo fica mais saudável, começa a não ter mais turnover, não tem afastamento por depressão, por síndrome do pânico, até, gente, por Ler Dort. Se a pessoa trabalha mais tensa, né, já foi constatado que os lugares que tem ambiente mais tóxico, né, que as pessoas não estão ali trabalhando de forma condizente com a sua força e virtude de assinatura, elas acabam acarretando mais lesões, porque elas estão trabalhando mais tensas, né, principalmente em atividades ali de esteiras, né. Então, como é importante, inclusive para os líderes, reconhecerem as suas próprias forças e virtudes de assinatura, não só as dele, quanto da equipe, né? Até eu fiz um treinamento com uma empresa aqui, né, que foi uma delícia, com a pizzaria aqui, o italiano, que aliás, tem uma pizza, gente, que eu vou te falar, eu falo, sou suspeita, mas olha, eu como quase toda semana. E aí, a gente fez isso, né, para que a equipe reconhecesse as forças e virtudes de assinatura um dos outros. Isso causa engajamento, isso mostra para os demais quais são as suas qualidades, não só os seus defeitos, faz com que as pessoas vejam. Esse exercício é maravilhoso para fazer entre família também, né? Entre cônjuges, entre amigos, é uma delícia essa intervenção da psicologia positiva. Enfim, né, é muito, muito importante para que a gente reconheça nossas forças e virtudes de assinatura e, por consequência, nosso autorrespeito. Bem-vindo, Rani. Tô aqui sem voz, gente, porque começa a ficar calor, a gente fica no ar-condicionado, vai pro quente, né, e aí vai. Mas, enfim, então eu proponho, né, da gente reconhecer, inclusive na sexta-feira eu vou fazer um workshop online gratuito, né, para todo mundo que quiser participar, é só clicar ali no link da minha bio para entrar no grupo, que é ali que eu vou colocar o link da sala do Zoom na sexta-feira, vai ser às 19 horas, e o teste já está ali disponível para vocês fazerem, para vocês reconhecerem quais são as suas forças de assinatura. E durante o workshop, claro, eu vou falar como usar isso, né? Esse conhecimento a seu favor. Mas então, por exemplo, né? Se a sua força de assinatura, uma das forças de assinatura é integridade, por exemplo, para você adquirir um pouco mais de autorrespeito, você tem que perceber ali, você tem que agir coerente, né, com o que você pensa, coerente com o que você é, senão você vai ser o que mais vai sentir aquela síndrome do impostor, né, ou da impostora, porque você não está vivendo todo mundo que viver em dissonância com o seu self, com as suas forças e virtudes de assinatura, né, com o seu propósito de vida, vai se sentir um pouco impostor, porque não está ali condizente com o que verdadeiramente é, com o que genuinamente é, né? Bem-vinda, Renata. E se for bem-vindo. E se for, por exemplo, a generosidade, se você tiver na sua assinatura a força da generosidade, use o autocuidado, a autocompaixão para você também, não só para os demais, né? A gente tem muita, eu tinha generosidade bem alta na minha assinatura. Aí o que acontecia? Eu fazia tudo pelos outros, tudo muito pelos outros, né? Só que isso também vai tirando energia da gente. E uma coisa eu aprendi também para quem tem generosidade alta, é que a gente tem que ter essa troca, né? Se a gente faz muito pelos outros, só a gente é beneficiado no sentido de se sentir feliz e útil pelo outro.
quando eu comecei a virar essa chave, eu falei, poxa, é verdade, né? Porque se eu me sinto feliz fazendo algo pelo outro, eu também tenho que deixar o outro ser feliz fazendo algo para mim, né? Então é quase que um egoísmo e quase que pensar que você é superior ao outro se só você fizer pelo outro, como se o outro não tivesse nada para te acrescentar, né? Para te passar. Então, quando eu vi essa dualidade, né, da questão da generosidade feita de forma muito exacerbada, e percebam que o autorrespeito, né, o autocuidado, a autocompaixão é muito, muito importante para qualquer tipo de relacionamento, inclusive dentro do trabalho, né? Então, se cuidem. Tem várias situações, né? Quanto mais vocês conhecerem quais são as suas forças e virtudes de assinatura, na minha mentoria, claro, eu falo muito mais coisa, né? A gente aprofunda muito mais para desenvolvê-las, inclusive. E aí, mais você vai ter esse autorrespeito, mais você vai estar trabalhando em conformidade com isso. Então, como afinal, né, criar esse autorrespeito? É cumprir pequenos compromissos com você, em consonância com as suas forças e virtudes de assinatura. Então, assim, ó, não são grandes conquistas, né, que constrói o autorrespeito. Já é certo isso, assim, são pequenos compromissos diários contigo mesmo. É dizer não quando viola seus valores e princípios. Caminhar 10 minutos, né? Ou fazer, tipo, eu não tenho tempo. Tipo, esses dias eu fiz um workshop com mães atípicas, e mães atípicas assim como eu, gente, é difícil até ir fazer um xixi sem o filho tá em cima, né? Se pra mãe normal né, mãe que não é atípica já é difícil, para quem é atípica, né, é muito mais trabalhoso, assim, a logística é muito maior. E muitas vezes a gente não percebe essa falta de autocuidado, essa falta de compromisso consigo mesmo. Aí, chega no final do dia, tá exaurida. E eu até comentei, né, eu falei assim, nenhum filho merece ficar vendo a mãe exausta em razão dele. Ele começa a se sentir culpado por a mãe não estar legal. Então, assim, a gente tem sim que se cuidar, tanto por nós quanto por eles, inclusive. Né? Quem não se cuida, não consegue cuidar ninguém. Bom dia, querido. E escrever 3 linhas, né? Tipo, gente, a escrita é terapêutica. Esse meu primeiro livro aqui, ó, Mãe Solo, né? Que os 2 se tornaram best-seller depois. Mas começou por uma escrita terapêutica, né? É escrever ali o que eu estava sentindo mesmo todos os dias. Inclusive, já dou uma dica. Uma das coisas que mais aumenta a nossa felicidade é fazer o diário da gratidão. Escreve todo final do dia, antes de dormir, 3 coisas boas que te aconteceram no dia. Pode ser qualquer coisa. Pode ser assim, hoje eu consegui tomar um café, né? Olhando a paisagem, tá? 1 minuto disso aí, você põe ali que você agradeceu. Consegui levantar da cama, né? Tá em depressão, consegui levantar da cama, né? Já é uma conquista. Coloque ali e o que você contribuiu para que isso acontecesse. Porque tudo que acontece na nossa vida sim decorrente de algo que a gente fez ou deixou de fazer. Então, nesse exercício do diário de bênçãos que a gente fala na psicologia positiva, coloque na frente de cada bênção que você for anotar, no mínimo 3 por dia, como você contribuiu para que isso acontecesse. E a partir do momento que você sabe quais são suas forças e virtudes de assinatura, coloque também qual força você usou nesse momento de graça, né? Falar consigo mesmo de forma gentil, honre o limite emocional também, perceber o que precisa respirar. Até eu falo, né, muito no breathwork, vou até dar outra dica aqui, ó. Eu fiz a live da segunda passada sobre isso. Dá uma olhadinha lá depois, que tem bastante coisa. Mas no workshop, né, participe do workshop na sexta-feira, eu vou falar muita coisa, explicar bastante com slide e tudo mais. Vocês façam, pra acalmar, gente, parece que desliga o disjuntor. Vocês façam assim, ó, dois suspiros fisiológicos que se chamam, sabe? Você faz assim, ó. Tá? É como se, sabe aquele suspiro que a gente faz quando a gente tá chorando e vai suspirando? Mas não, você faz 2 propositalmente, né? E
inspira e puxa mais um pouquinho até o máximo do ar e solta pela boca, tá? Se fizer 3 vezes disso, vocês já percebem que vocês saem do modo automático, saem ali do tronco cerebral, do límbico, que é a reatividade, e vem para o tronco cerebral, né, no lobo frontal aqui, dá uma oxigenada no lobo frontal, aumenta o oxigênio do lobo frontal e o fluxo sanguíneo, só pelo fato de você ter ativado o parasimpático, o sistema nervoso parasimpático. Então, assim, vocês vão ver no workshop que eu vou falar, é muito importante a gente ficar prestando atenção se a gente está com respiração acelerada, né? Porque se a gente não tiver com o parasimpático equilibrado, o simpático e o parasimpático equilibrado, com a respiração, gente, a gente não consegue ter autorrespeito, a gente não consegue se cuidar, a gente não consegue estar presente no aqui e agora, a gente está sempre ou no futuro ou no passado, né? Ou está angustiado pelo que vai vir, ou deprimido pelo que foi, não controlou, né? Então, assim, é muito importante, tá? A respiração. E então, cumpra as pequenas promessas que você faz para você mesmo. Menos perfeccionismo. Não se cobre tanto por ainda não ter conseguido fazer da forma como você gostaria, né? Todo mundo está aprendendo nessa vida. A gente aprende a vida inteira, até o último suspiro. Inclusive, nosso cérebro fica funcionando até 10 minutos depois que a gente morre, né? Então, olha a loucura disso, né? Enfim, amadinhos, já até passei aqui do meu horário, né? 15 minutinhos só por dia, né? Nessas lives de segunda, pra gente começar a segunda como segundou, né? Não esperando aí o final da semana para falar o sextou só, né? E então é essa mensagem que eu queria dar para vocês, no sentido de que realmente se cuidem e vivam de acordo com as suas forças e virtudes de assinatura, de acordo com o seu... Descubra qual é o seu propósito de vida, né? Ele pode até mudar durante a vida, mas descubra qual é, mesmo que você use esse propósito para todas as atividades que vocês estejam fazendo. Quando a gente tem um norte, né? Até o Viktor Frankl, maravilhoso, né, que é um sobrevivente do campo de concentração, psiquiatra fantástico, indico muito o livro dele, Em Busca de um Sentido, já falava, quem tem um porquê enfrenta qualquer como, né? Quem tem um porquê, um propósito de vida, quem se reconhece o seu valor, enfrenta qualquer como, tudo fica mais leve, tá? Tudo fica possível. Então, é esse o recado que eu gostaria de dar para vocês hoje. Se autorrespeitem, né? Se conheçam, se autodesenvolvam e venham participar aí do workshop de sexta-feira. Vai ser bem legal, tá? Vou passar bastante coisa para vocês. Vai ser online, gratuito, pelo Zoom, né? Só que tem que entrar ali no link da bio para entrar no grupo, porque é ali no grupo que eu vou passar o link para entrar na sala, tá? E claro, tem já na descrição, já tem o link do teste também, teste via survey, para vocês poderem reconhecer aí quais são suas forças de assinatura. Um beijo, muito obrigada pela presença de vocês, né? Obrigada para quem foi assistir depois também. E até sexta-feira, queridos. Bom dia, ótimo segundou, ótima semana para todo mundo. Até!